dia, bom dia, bom dia, família. Eu esqueci de pegar meu café. Ixi, já volto, pera. Agora sim, devidamente paramentada. Bom dia, bom dia, bom dia. Cafezinho em mãos, né, como sempre. Cheirinho delícia. Preparada para gravar mais um Café com Conto para vocês. Sempre começando perguntando como é que foi a semana, como é que vocês passaram, como foi o fim de semana. Por aqui foi uma semana curiosa, de realizações. E mais uma vez acontece que o conto que me veio um pouco inspirado, porque na verdade ele apareceu para mim ontem à noite, muito despretensiosamente e pum, encaixou com a minha história. Eu tenho pensado muito sobre as coisas que aconteceram na minha vida. Essa semana eu fiz uma coisa muito legal, que eu escrevi meu primeiro conto biográfico. E o que é um conto biográfico? É um conto sobre a minha história. Então, logo logo eu vou começar a contar para vocês coisas que falam um pouco de mim mesmo, que não são histórias clássicas, mas são contos que eu escrevi sobre mim. Mas isso é para um outro momento. Então teve muita coisa essa semana, então eu pensei bastante na minha história. E ontem à noite, quando eu li esse conto, ele fez muito sentido para mim. E eu resolvi gravar para vocês. Então ele é, mais uma vez, um continho deste livro, que é o Violino Cigano, que tem uma série de contos que trazem mulheres como protagonistas, o que eu já gosto, né? Já falei, vou repetir, se você é mulher e não é feminista, você tá vivendo errado, alguma coisa você não entendeu do mundo. E eu vou ler pra vocês, ele é um conto grego, tá? O nome é Fátima, a fiandeira. Então, vamos começar a nos conectar, apagar os olhos de fora, né? Fechar os olhos do mundo externo, abrir os olhos do mundo interno, acender a luz da consciência, trazer para a consciência tudo o que precisa vir à tona para a gente se conectar, acordar todo o nosso mundo interno, começar a tornar a respiração cada vez mais longa, mais sutil. Quando a gente sutiliza as coisas, a gente se abre para o mundo mais mágico, mais encantado, mais da fantasia. E a gente sempre está buscando esse véu, cruzar essa ponte, passar esse abismo entre uma coisa e outra, entre aqui e agora e o era uma vez, entre o mundo real e o mundo das possibilidades. Então vamos se permitir cruzar essa ponte com segurança, com destreza, com abertura e vamos ouvir mais uma história. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, numa cidade que é muito, muito longe daqui, uma menina que se chamava Fátima e vivia com seu pai e sua mãe, que eram fiandeiros. Eles faziam corda. E conforme Fátima cresceu, ela aprendeu esse ofício com seu pai e com sua mãe e se tornou uma excelente fiandeira. Quando ela já era crescida o suficiente, seu pai fez uma sugestão. Falou: Fátima, eu tenho que levar um carregamento de cordas para vender em outras terras e você podia vir comigo. De repente, nessa viagem, você conhece um moço de uma boa família, que goste de você e você possa se casar e construir sua própria família. Fátima achou a sugestão genial e os dois partiram mar adentro. Todas as vezes que o pai parava num porto, Fátima ficava no navio. O pai parava, descia, desembarcava com a carga para negociar as cordas e ela ficava olhando para o horizonte, vendo o horizonte e pensando nesse amor, nesse moço que podia surgir e que ia ganhar seu coração. Então, no meio da viagem, o tempo fechou e uma grande tempestade veio. E a tripulação, embora fosse muito experiente, lutou e lutou e lutou bravamente contra a tormenta, mas o navio foi engolido pelo mar e eles naufragaram. Todos morreram, menos Fátima, que foi levada até a costa e foi parar em Alexandria. Quando Fátima acordou, ela custou muito a entender e a se lembrar o que havia acontecido. Levou um tempo para que todo aquele horror se apoderasse dela de novo e ela entendesse que ela estava sozinha, sem ninguém, em um outro país. Então, a tristeza se abateu sobre ela e veio um casal de tecelões que a adotou, que a levou para casa. Esse casal não podia ter filhos e a pegou como filha. E assim, em Alexandria, ela aprendeu a tecer e se tornou uma ótima tecelã. Fazia tecidos e telas riquíssimos. Um dia, ela estava andando pela praia, distraída, pensando de novo naquele moço que viria um dia e que ela formaria família. E pensando que a vida até não era tão ruim. Ela quase não se lembrava mais daquela vida que ela havia tido na Grécia, daqueles pais, daquela vida quando ela era fiandeira. E assim, distraída, não percebeu que havia ancorado ali um navio de piratas que sequestrava mulheres para vender como escravas.
E assim, mais uma vez, Fátima foi raptada de um lugar em que ela estava se sentindo bem. E quando ela se dá conta, de novo, ela está em outro país, presa, desolada, sozinha, desamparada. Então, pela segunda vez, a tristeza se abate sobre Fátima. E ela está lá, no mercado de escravos, cabisbaixa, entregue à própria sorte, meio sem saber o que fazer, sabe? Às vezes é muito pra gente. E passou um homem, e a viu, e ficou com pena de tanta tristeza. E resolveu comprá-la. Esse homem era muito rico, e então ele resolve comprar Fátima para dar de presente à sua esposa, que estava muito triste. E ele pensou que elas poderiam ser uma boa companhia uma para outra. E assim, ele compra Fátima e a leva para casa. Acontece que no caminho de volta para sua casa, o homem descobre que enquanto ele estivera fora, ladrões entraram na sua casa e roubaram toda a sua fortuna. E ele estava falido. Então ele pensa que ele não podia se dar o luxo de ter uma escrava, porque seria ter mais uma boca para alimentar. Então ele diz para Fátima: olha, se você quiser ir, vá, você está livre. Mas Fátima, mais uma vez, não tinha para onde ir. Ela não tinha ninguém nesse mundo. Então ela faz uma proposta: eu fico. E a gente tenta construir isso tudo de novo juntos. E assim foi que ela ficou com este casal. E ela aprendeu mais um ofício, porque esse homem fazia mastros de navio. E assim, trabalhando pesado, dia após dia, eles construíram de novo uma grande fortuna e ela ficou muito boa em fazer mastros de navio. Mas como a vida de Fátima não havia sido fácil até agora, não era por isso que sua sorte ia mudar assim, tão rápido, o homem teve uma proposta de um negócio muito bom, mas muito longe dali, na China. E ele propõe a Fátima: você é muito boa em avaliar os mastros e você é muito boa em negociar. Vai em meu nome, uma vez que eles eram sócios. Vai em meu nome e negocie essa carga. Será muito boa para nós. E mais uma vez, Fátima se põe num navio, rumo a uma terra desconhecida. No meio do caminho, mais uma vez, a sorte de Fátima muda. Eles são pegos por um furacão e pela segunda vez o navio em que ela está naufraga. Mas ela não morre. Ela, mais uma vez, vai parar numa costa em que ela não sabia onde estava. Dessa vez ela estava no lugar certo, só não estava da maneira correta. Ela estava na China, mas chegou lá sozinha, de novo desamparada, de novo sem ninguém, de novo perdida. E então, ali, naquela situação em que ela se encontrava, passa um arauto do imperador da China, anunciando que o imperador procurava por uma mulher que pudesse construir, ela sozinha, uma tenda para ele. Porque uma vez havia sido feita uma profecia de que a China prosperaria quando o imperador encontrasse uma mulher que pudesse sozinha construir uma tenda. Então, de tempos em tempos, ele mandava arautos por toda a China procurando essa mulher, que teria que ser uma mulher estrangeira. E quando Fátima escuta isso, traduzido por alguém, é lógico, ela diz: me leva ao imperador, eu posso construir uma tenda. E assim foi que o arauto leva Fátima até o imperador da China. Ao chegar lá, o imperador pergunta: você acredita que pode me construir uma tenda sozinha? E Fátima responde: eu acredito que sim, mas vou precisar dos materiais corretos. Então o imperador olha para ela e diz: me diga, mulher, o que você precisa? E ela diz: primeiro, eu preciso de cordas resistentes. E o imperador: vai, tragam todas as melhores cordas da China. E ela olha e inspeciona, e olha e inspeciona. Mas nenhuma corda lhe pareceu apropriada para a tenda. Então, ela se lembra do primeiro ofício que teve, que era o de fiar. Então, ela fia ela mesma a corda que ela precisava para construir aquela tenda. E o imperador, mais uma vez, olha para ela: e agora? O que você precisa? Eu preciso de tecidos resistentes, de telas fortes. E ele manda trazer as melhores telas, os melhores tecidos de toda a China. E ela olha, mas não se satisfaz. Então, ela se lembra do segundo ofício que ela havia aprendido lá em Alexandria, com aquele casal tão bom que a acolheu, e decide fiar ela mesma as telas para essa tenda. E assim foi. Pela última vez, o imperador fala: do que você precisa agora, mulher? Preciso de mastros bem fortes. E ele manda trazer os melhores mastros da China. Mas ela não se satisfaz com isso e lembra do último ofício que ela havia aprendido: fazer mastros de navio. Então, ela seleciona a madeira e ela mesma
faz os mastros para a tenda do imperador da China. Então, ela constrói a tenda absolutamente toda feita por ela, com as próprias mãos. E o imperador fica muito satisfeito com isso e diz: o que eu posso te dar em troca? E ela fala: olha, sabe, eu já perdi muito nessa vida. Na verdade, eu já perdi tudo, algumas vezes. Eu só quero a garantia de que eu possa viver e estar segura aqui na China, enquanto eu viver por aqui. E o imperador disse que assim seja, e assim foi. Então, Fátima passou a viver na China, segura e tranquila, e viveu por muitos e muitos anos. E adivinha, sabe aquele moço? Ele apareceu, finalmente, e ela se casou. E eles tiveram muitos e muitos filhos. E ela sempre contava a história da sua vida para os seus filhos. E sempre que ela contava essa história, ela terminava dizendo: sabem, meus queridos, na verdade, a cada coisa que eu perdi, eu ganhei exatamente o que eu precisava para chegar à história final da minha vida. Então, tudo que eu perdi foi uma construção do que eu precisava para chegar até aqui. E assim foi, e assim é, até hoje. Gente, essa história é belíssima. E ela fez um clique com o que eu pensei essa semana sobre as coisas que eu perdi, sobre os desafios que eu encarei. E aí eu li essa história, e de novo, as histórias são uma oportunidade elaborativa fantástica. E essa foi uma oportunidade para mim, porque o que ela me deu? Ela me deu esse lugar de pensar que tudo que eu passei, na verdade, foi uma construção para o que eu sou hoje. Então, assim, de verdade, sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que hoje eu sou uma mulher muito foda. Enfim, uma mulher muito diferente da mulher que eu era há 10 anos atrás, uma mulher muito diferente da que eu era há 4 anos atrás. Então, se eu pensar nos desafios que a vida me deu, eles me deram recurso e material para construir essa mulher que hoje eu me orgulho, que eu admiro e que eu acho foda. Então, eu não troco esses desafios pela mulher que eu fui. E é um pouco isso, né, gente? É um olhar, é um pouco de contentamento. E não quer dizer que quando a gente está passando pelo desafio não seja difícil, não seja triste, não seja duro, não envolva dor. Mas quer dizer que é sempre uma oportunidade de aprender. Se você cair 100 vezes, são 100 oportunidades de aprender. Então, quando a gente troca esse olhar, quando a gente troca essa lente, quando a gente aprende a enxergar a vida dessa maneira, não é que é um conforto, mas te dá uma resiliência, te dá um lugar do tipo, pô, se eu tô nessa situação difícil, o que será que eu tenho que aprender aqui? Qual será a lição que existe aqui, nesse lugar que dói? E eu acho que essa história é sobre isso. É sobre como os desafios são todos uma construção para a vida. Normalmente, a gente vai aprender na dor. É na dor que vai trazer aquilo que a gente precisa. Então, se você tiver... E a vida é sempre cíclica, né? Falamos disso praticamente toda sexta-feira. Então, se você tá num momento desafiador, olha para ele e tenta ver qual é o aprendizado que você tem que tirar daqui. Porque sempre tem um. Acredita, sempre tem. Eu tirei mais um essa semana e assim é que vai. Então, vamos aprender? Vamos ver o que a gente precisa aprender em cada pedacinho da história e vamos seguir em frente. É isso, família. Hoje foi essa história, a primeira história de agosto. Provavelmente eu devo trazer mais uma história clássica em agosto, talvez um conto biográfico, semana que vem ou na outra. Então a gente vai mudando aí. E nós teremos mais encontros gratuitos em agosto. Logo, logo eu vou publicar as datas. Vem, gente, participa. Eu tô fazendo uma série de mini vídeos sobre a minha vida também. Talvez o conto biográfico entre aí. E é isso, gente. As mudanças não são fáceis. Transição de carreira não é fácil. Começar tudo do zero é desafiador. É um lugar de exposição e de vulnerabilidade. Mas hoje meu trabalho é esse. É estar aqui no Instagram falando pra vocês, divulgando meu trabalho, falando sobre o que eu sei, sobre o que eu sei fazer. Então, se vocês gostam, curtam, comentem, compartilhem, engajem, falem com alguém. Se puderem, participem dos encontros, faz diferença pra mim. E é isso, vamos junto. Logo, logo a gente vai ter mais novidade, mais coisa legal acontecendo. Desejo pra vocês uma excelente sexta-feira, um lindo fim de semana. Uma semana que vem abençoada, a primeira semana oficial de agosto. Semana que vem meus filhos voltam às aulas, graças a Jeová. E assim vamos. Tudo novo de novo. Obrigada, um beijo.